Na semana passada, consideramos o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos versos 1 até o 15. Lá nós vimos Marcos apresentando ao Senhor Jesus como o Filho de Deus. Nós vimos também a presença marcante de João Batista, o precursor de Cristo. E com João Batista nós vimos o batismo de Jesus, a unção de Jesus pelo Espírito Santo após o batismo e a declaração da filiação divina de Jesus, conforme Marcos 1:11. Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Outra versão desse mesmo verso diz assim: Tu és o meu filho amado, você é a minha alegria. Essa era a relação do Senhor Jesus com Deus o Pai. Ele era filho de Deus, encarnado agora aqui na terra para cumprir o programa do Evangelho, o sacrifício do Evangelho. O texto dessa semana ainda vai ser o capítulo 1, dos versos 16 até o 45. O evangelista apresenta as atividades de Jesus durante um dia especial, um dia de sábado, na cidade de Cafarnaum. Afinal de contas, nós vamos ver quem que é esse Jesus. Quais são as suas obras, quais são os seus ensinos, qual era o seu ministério. Afinal de contas, nós vamos ver nesse primeiro capítulo, e depois ainda nos outros capítulos de Marcos, o que é que Jesus fazia, quais eram as suas ações. Vamos ver o ministério de Jesus em associação com Deus o Pai. A missão de Jesus em Cafarnaum e em toda a Galiléia. A vida de oração de Jesus. Como que Jesus se relacionava com Deus através da oração? Vamos ver isso na lição desta semana. Vamos ver também a sua autoridade. Autoridade que era diferente da autoridade dos líderes religiosos da época. Uma autoridade que vinha da sua íntima relação com Deus. E vamos ver também os seus encontros com os demônios. Olha, irmãos, o Senhor Jesus passou a vida lutando no grande conflito, batalhas do grande conflito entre Cristo e Satanás e seus demônios. Vamos ver qual era o comportamento de Jesus nesses embates. Vou ler um parágrafo da nossa lição. O Evangelho de Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum, bem como o que aconteceu depois. Quais eram esses 4 discípulos que primeiramente foram chamados? Pedro, também conhecido por Simão, André, Tiago e João. Os 4 primeiros pescadores. Eram pescadores de peixes, eram pescadores no mar da Galileia e agora se tornariam pescadores de homens. Esse sábado com Jesus, no início de Marcos, dá ao leitor uma noção de quem é Jesus. No texto que estudaremos nesta semana, Marcos 1, dos versos 16 a 45, são registradas bem poucas palavras de Jesus. Quais foram essas poucas palavras? Um breve chamado ao discipulado, uma ordem dirigida a um demônio, um plano para visitar outros lugares e instruções para um leproso que havia sido curado de que ele deveria se apresentar diante de um sacerdote, a fim de ser purificado. Nós vamos verificar, irmãos, ao estudarmos o livro de Marcos, que ele relata poucas palavras de Jesus, mas ele relata muitas ações de Jesus. E essas ações de Jesus, essas atitudes de Jesus, é que vão mostrar quem é o Senhor Jesus. A ênfase está nas ações, especialmente as ligadas à cura de pessoas. O evangelista gostava de usar a palavra imediatamente para ilustrar o movimento de ações rápidas do ministério de Jesus. Nós vamos verificar isso também. Muitas vezes ele diz em seguida, imediatamente, logo, mostrando a ação do Senhor Jesus. A atuação do Senhor Jesus não era uma atuação estática, vagarosa, mas ela era rápida, ela era intensa. A abordagem de Marcos se dá nas ações de Jesus, nas atitudes, no movimento do Senhor Jesus. Um verso para memorizar, que se constituiu no chamado para os discípulos, também se constitui no chamado para os discípulos de hoje. Vejamos lá, Marcos 1,17. Jesus lhes disse: venham comigo,
e eu farei com que sejam pescadores de homens. Jesus estava convidando para uma pescaria, estava convidando pescadores para uma pescaria, mas uma pescaria diferente, uma pescaria do Evangelho. Pescar para salvar. É para isso que o Senhor Jesus nos chama, também para uma pescaria. Ele convida a cada um de nós para uma pescaria. Venham ser pescadores de homens. Venham pescar homens e mulheres, venham pescar seres humanos para salvá-los do pecado. Venham pescar seres humanos para prover a eles a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Penso, irmãos, que nós vamos ficar bem felizes ao ver esse dia com Jesus. Passar um sábado com Jesus na cidade de Cafarnaum. É isso que vamos fazer no estudo desta semana. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde. Obrigado porque podemos livremente abrir a Tua palavra, estudá-la. Obrigado porque podemos produzir este vídeo para que outros possam ver também e, junto conosco, estudar a lição da Escola Sabatina desse novo trimestre, a lição que vai falar sobre o Evangelho de Marcos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado, pela saúde, pelo discernimento, pela igreja, pela Escola Sabatina. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Escola Sabatina, pela lição da Escola Sabatina. Um estudo sistemático que faz com que a cada dia aprendamos um pouco mais da Tua palavra. Nos abençoa, portanto, nessa semana, abençoa nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, esteja com cada um, esteja, Senhor, cuidando também das necessidades especiais e particulares que podemos ter, cuidando conforme a Tua vontade. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então, boa semana para todos, bom estudo, Deus abençoe a todos.